Inspira, Jesus, a nossa palestrante, para que nos transmita palavras de sabedoria e entendimento. E quanto a nós, que estejamos receptivos aos novos aprendizados, a fim de acendermos mais uma luz na nossa consciência. Que tudo transcorra como seja da tua vontade, Senhor. Que assim seja. E temos o prazer de apresentar Thelma Calazans, a nossa palestrante de hoje. Ela é trabalhadora, amiga da casa, e vai falar sobre o tema berço. Boa noite. Quando a gente fala da palavra berço, que imagem vem? O que é que pensamos quando a gente fala berço? São N imagens, mas aqui nos aproxima mais. É de vida, né? Criança. O berço é uma cama pequena, onde a gente vai acolher alguém que está chegando a esta casa, alguém que já está nesta casa, recém-chegado. Vida. Berço traz a ideia de vida. Para a biologia, é a vida que se completa no nascimento. Para o espiritual, é a reencarnação. É a reoportunidade, se é que existe essa palavra. Mas o berço de agora remonta o berço de ontem. Se o berço nos lembra a vida, se nos lembra uma criança, alguém pequenino que está chegando a uma família, essa associação e essa expectativa que é criada e nutrida pelos pais, a mãe no seu ventre nutrindo essa vida, esperando, as expectativas são N's, as perguntas são N's. Será menino? Será menina? Vai parecer comigo? Vai parecer com o pai? Olhos azuis, castanho, cabelo preto, vai nascer carequinha. São N's as perguntas que se faz quando da expectativa da vida, do nascimento que será gerado, dessa gestação, desse berço que vai ser acolhido. Mas seria interessante se a gente passasse a fazer uma outra pergunta. Que espírito iremos acolher? Não sei se vocês já leram Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Um livro que muito interessante, eu aconselho a leitura, porque nos ajuda a ter um entendimento de como lidar com o outro que vem para a nossa vida como nosso filho, ainda que seja nutrido e gerado pelo nosso ventre, ou ainda que seja uma decisão de trazer esse ser para a nossa vida. Esse olhar de entender que nós somos espíritos muda a forma de lidar com a educação desse ser. Porque o significado do berço, literal, é uma cama que vai acolher uma pessoa pequena. Mas podemos trazer, como ela trouxe aqui, um outro sentido metafórico, esse berço, esse acolhimento, esse se doar para entregar e receber alguém que depende de nós para que possamos educar este indivíduo. Se o nosso olhar para este ser, para esta vida, é apenas biológico,
estaríamos acompanhando as fases do crescimento desse indivíduo. Estaremos ligados no desenvolvimento dele, do comportamento dele, desse ser. Mas se você tiver a orientação de que esse ser e esta vida é um espírito, e se você se enxerga como espírito, vai ser diferente o tratamento e a educação que irá dispor para esse indivíduo. Olha, berço, hoje, acolhe uma vida que traz outras vidas, outras experiências. Nós não somos o agora. Se formos buscar na ciência médica a biologia e a psiquiatria, ele fragmenta o eu e as fases do indivíduo. E aí a criança tem de 0 a 6 meses o começo de reconhecer o outro eu. E daí por diante, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Mas se vocês forem para a codificação, se vocês forem estudar André Luiz, vocês vão ver que o Espiritismo fala também dessas fases, mas necessariamente a integração do indivíduo, do espírito, da pessoa, no corpo biológico, aos 7 anos de idade. E para a biologia, para a psiquiatria, nessa idade, todas as células do corpo, todos os órgãos estão em completude. E é a fase em que o espírito, de fato, faz a sua integração nesta vida. Fase anterior a esta é muito interessante, porque o espírito ainda se desloca com muita facilidade e consegue permear entre a fronteira do mundo encarnado com o mundo espiritual com muita facilidade, tendo a noção de quem é, dos seus anseios. E nessa fase é interessante que até os 4 anos de idade, este ser que está ao nosso lado tem momentos de muita sabedoria, e para os pais, se não houver um cuidado e um conhecimento destas fases da integração do espírito, ele vai achar que o seu filho é superdotado. E pode acontecer. Mas essa sabedoria, e existem, há alguns anos atrás, inclusive, nos Estados Unidos, existiam escolas que faziam teste de QI em crianças com idades de 4 anos, e era considerado que eram filhos superdotados, e após essa fase, aos 7 anos de idade, 8 anos de idade, esse mesmo teste era feito, e essa criança não tinha as mesmas habilidades que feito o teste de QI com 4 anos, o que aconteceu? Porque meu filho houve este declínio. E aí a medicina, a parapsicologia, a psiquiatria vai justificar, entra a psicologia para entrar com comportamental, mas nós, que temos a compreensão espiritual, que estamos estudando o espiritismo, que nos entendemos como espíritos, sabemos que a integração total desse espírito aos 7 anos, neste momento, ele vai utilizar das suas faculdades de conhecimento com menor intensidade, se utilizando do arcabouço deste corpo atual. Mas ele traz conhecimentos N que podem ser desenvolvidos ao longo da sua trajetória.
Quando a gente fala da palavra berço, é importante que a gente entenda a responsabilidade da decisão de ter no nosso lar um ser e de acolher este ser, de acolher este indivíduo, de acolher esta vida, e o nosso conhecimento e o nosso entendimento para educar este ser, independente da fragmentação cronológica, biológica da vida dele. Fica mais fácil educar se vocês fizerem a pergunta: quem é esse espírito? Observar comportamento, observar a estrutura de elaboração dos pensamentos até os 4 anos de idade, como esse ser conversa, como esse ser se comporta, como ele interage com essa família. E o mais importante, e que nós, na atualidade, com esse mundo tecnológico que estamos vivendo, estamos desprezando, é a interação com os sentimentos mais nobres. E o amor. O amor que você dedicar a esse ser vai fazer toda a diferença. Ainda que no processo reencarnatório ele tenha tomado decisões de vivenciar determinadas experiências, porque não existe determinismo, senão iria em contrário ao livre-arbítrio. Tudo é passivo de mudança. E essa mudança está no entendimento. Como você entende que é estar na vida? O que você tem feito para ampliar seus conhecimentos? E, principalmente, ter ciência de que, de fato, é um espírito. Porque, enquanto estivermos convivendo e preocupado com a educação formal de um ser, de um indivíduo, e desprezar nele os comportamentos e as suas habilidades, e observar o que traz esse espírito para a sua vida, o que pede ele, o que requer, que sentimento eu tenho quando eu acolho esse ser, essa vida na minha vida. Como eu posso contribuir com as experiências que eu já tenho, com o aprendizado que eu já tenho, para esse ser, essa vida que está entrando na minha vida? O que eu posso fazer? Como a gente pode mudar a trajetória e ajudar esse espírito a mudar a sua trajetória de vida, ainda que seja um desafeto, ainda que tenha sido alguém que em vidas passadas tenhamos uma convivência desagradável? Por que escolhestes estar nutrido no meu ventre ou conviver embaixo dos meus sentimentos de amor? Como eu posso expressar amor por este ser? E as mães, mais do que os pais, têm uma forma de enxergar os seus filhos amorosamente, mas de forma excessiva a conduzir o indivíduo nas suas necessidades e não na percepção do que esse indivíduo quer e do que esse indivíduo traz. Quantos adolescentes precisam de um apoio psicológico por esse amor excessivo de uma mãe que não deixa que esse espírito se posicione na vida? Como estamos oferecendo a esses espíritos
o nosso amor. Não devemos confundir sentimento de amor, de acolhimento, de escuta, de percepção. É preciso que haja uma sensibilidade na escuta desse indivíduo. Uma criança, aos 7 anos, que integrou a sua reencarnação, está apto para conviver em sociedade e escolheu aquela família, há um aprendizado para ambos, para pais, para os filhos e para quem estiver na convivência dessa família, para os avós. Eu tenho uma netinha aqui, ela completou 7 anos agora em janeiro, e eu a observo como espírito. E observo como minha filha se posiciona, como ela enxerga biologicamente a filha dela. É muito diferente. A forma com que eu converso com Maria é muito diferente da forma que a mãe conversa. E o discurso da mãe é: minha mãe, você é vó. Não. Eu estou olhando para um ser que está me trazendo questões que você não está escutando, porque a sua percepção é de educar formalmente essa criança. Sim, não desprezo, é necessário, porque precisamos dar limites a este ser que está chegando. A família é necessária na vida do indivíduo, do ser, exatamente para essa educação formal. Não devemos desprezar isso. Para dar os limites, para conduzir na vida, não devemos desprezar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é uma escuta maior. Observar mais. Ter um olhar diferente para aquele ser. Não é apenas uma criança. Se vocês passarem a prestar atenção, se convivem com crianças, se têm filhos pequenos em casa, netos, passem a observar e ter esse olhar mais clínico, ter essa escuta mais aguçada do que aquele ser. Faça uma conexão com esse ser. Tente entender até o sorriso. É diferente quando você tem este olhar de ver o espírito e não aquele ser, aquela matéria na sua frente. E é disso que Bessel está falando. Dessas várias possibilidades que nós temos na nossa vida de reencarnar, porque é uma oportunidade para o nosso crescimento. E é uma oportunidade de crescimento para nós, a reencarnação. Eu ter reencarnado é uma oportunidade de crescimento para mim, mas é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado com todos os seres e todas as pessoas que estão à minha volta. E todos são espíritos. E nem sempre as pessoas são o que apresentam. Há algo mais. Há o que está mais além por trás. E aí a gente traz as ciências, a ciência médica, dentro da biologia, da psiquiatria, para falar sobre a fragmentação dos vários eus, para explicar comportamentos, traz a psicologia para estudar comportamentos. Mas e nós? Que olhar estamos tendo enquanto espíritos para a oportunidade que eu tenho de vivenciar e experienciar com novos espíritos, com novas pessoas, que não traz em si o conhecimento de agora. Agora é mais alguma coisa, é algo mais para dar um upgrade naquilo de conteúdo que você já tem. Berço é estar atento, porque berço é vida. A imagem que vem a berço é uma vida pequena, um pequenino que depende da gente. Mas esse berço que eu trago dentro de mim, o que eu trago das minhas experiências?
de muitos berços que eu já tive a oportunidade de vivenciar e de experienciar. Que escuta e que tempo eu tenho dado a mim mesma para observar e estar atento e atenta a estes conhecimentos. Que perguntas eu faço para mim na compreensão de ser espírito? Quando estamos envolvidos em qualquer situação, é preciso que em um dado momento você retraia dessa situação e faça perguntas básicas. Eu, enquanto espírito, tenho que aprender com isso. O que eu tenho que aprender com essa situação em que eu me envolvo? Porque quanto mais eu dou dimensão a uma situação, menos eu enxergo ela com nitidez. Menos eu amplio. Quando eu silencio, eu oportunizo minha mente a silenciar e a ter uma percepção e a enxergar as várias possibilidades de entender. E o ser que vem para estar ao nosso lado, o espírito que reencarna, ele vem para as N possibilidades e N oportunidades. Eu queria lembrar, eu assisti um filme esse final de semana, Nice, o Coração da Loucura. Nice é uma psiquiatra, Nice da Silveira, que revolucionou a psiquiatria. E no final do filme ela diz: há 10.000 formas de se experienciar a vida. Depende de como você a enxerga. Há 10.000 possibilidades de se enxergar a vida. Como é que nós estamos enxergando essa oportunidade de estar aqui nessa encarnação? Como é que eu estou me conduzindo? Como eu tenho me observado enquanto espírito? Só a leitura, tenho estudado, tenho pesquisado, tenho ido mais além. É muito interessante quando a gente começa a ver as pessoas iniciando e adentrando o espiritismo, que elas vêm em busca dos fenômenos, de ver os fenômenos. E é até um convite para vocês. Agora, domingo, vai haver um seminário com a Adenauer Novaes e Djalma Argolo sobre mediunidade. E está feito o convite. A entrada é uma resma de papel ofício. E muito interessante, porque as pessoas têm a mediunidade como algo místico, como algo sobrenatural. E ela é uma faculdade de todos nós, porque nós somos espíritos. E essa possibilidade de conversar, de integrar, de interagir, de ouvir, da escuta, de vivenciar sem fronteiras, os dois lados, estar aqui, vivenciando, experienciando a oportunidade de estar encarnado num corpo biológico, mas também de poder ter o contato com pessoas que não têm o corpo físico, mas que têm sabedoria, que têm anseios, que têm necessidades, que têm sentimentos, que têm sofrimentos, que têm alegrias. Tem muito a nos ensinar, temos muito a aprender com eles, mas também ensinamos muitas coisas porque existe a semelhança. E somos atraídos pelos nossos semelhantes. As pessoas que nós estamos encarnados e vivenciando estão tendo similitude conosco. Então, há sempre algo de alguém que você não gosta, que você está vivenciando, que é similar ao seu sentimento ou algo que você tenha que integrar e aprender. Há um aprendizado nisso. Observar as pessoas,
observar a condução de cada um, como se porta, como se fala, dentro de uma estrutura lógica e fora da lógica, é muito mais importante. Porque nos amplia a visão e nos amplia a oportunidade de tranquilizar a nossa mente. Quando nós estamos de bem com nós mesmos e temos muita segurança e muita firmeza na vida, quando você consegue entender que você é individualidade imortal, gerada para alcançar a felicidade, você começa a ter uma percepção de vida e se posicionar na vida de forma muito diferente. E essa tranquilidade lhe dará a paz que a gente está buscando fora. Porque a paz que nós estamos buscando fora, ela não existe fora, ela existe dentro. Quando você está em paz com você mesmo, quando você enxerga dessa forma, ainda que algo seja muito forte, mexa com os seus conteúdos, você vai saber lidar com isso. Você vai saber ampliar a ponto de discernir qual é a real atitude que você deve tomar, sem ferir os seus princípios e muito menos os princípios do outro. Então, é essa a importância desse reconhecimento da reencarnação, desse reconhecimento de eu sou espírito. Não dá mais para fazer de conta que nós estamos aqui biologicamente e não acreditar na ciência espírita. Não dá. A medicina tem se rendido a isso. A psicologia tem se rendido a isso. Alguns psicólogos ainda trabalham numa linha ainda muito didática, mas outros já têm buscado as terapias alternativas, compreendendo que o ser não é só o comportamento. É preciso integrar, é preciso ver o todo, é preciso ver o mental e o espiritual. Não podemos mais deixar as coisas estarem acontecendo à mercê de simples comportamentos. Esses comportamentos podem ser por nós compreendidos, se tomamos ciência de quem somos. A partir do momento em que você se compreende, em que você se interroga, que você se analisa, que você passa a ser o seu confidente, número 1, vai acontecer uma luminosidade na sua mente. Essa luminosidade que eu falo é um clarão. Eu estou enxergando essa Thelma aqui na minha frente. Eu sei do que ela é capaz e quando ela é capaz. E como ela é capaz. Se ficamos à mercê da vida, a gente não tem essa compreensão. E por isso, entramos nos altos e baixos e nos envolvemos nos campos das energias que estão ali. Se você aprende a ter escuta, se você aprende a ser mais observador em todos os ambientes em que você esteja, se você presta mais atenção ao que acontece e como acontece, fica mais fácil para você saber lidar com os seus comportamentos e com as atitudes que você pode tomar. Não há dúvida na sua mente. Apenas um determinado momento pode surgir uma insegurança, mas você tem a certeza, porque você tem a fé. E a certeza de que você é espírito imortal gerado para alcançar a felicidade é algo que deve ser firme, que deve ser decidido com você mesmo. Eu preciso acordar todos os dias e dizer que eu sou espírito imortal gerada para alcançar a felicidade. Mas isso precisa estar integrado. Eu preciso sentir. Esse sentir faz eu ter a transição naturalmente na minha vida. E nós exercemos vários papéis, nós temos vários personagens.
E eles são necessários, personagens são necessários. Então, eu tenho um papel de vó, eu tenho um papel de mãe, um papel de amiga, de profissional, de palestrantes. Eles são diferentes, são vários eus. Mas eu transito em todos eles com a maior naturalidade e posso entrar e sair de qualquer um deles com a maior naturalidade, porque eles estão integrados. Eu sinto eles. Eles são naturais. Eles não são apenas para mostrar. Não tem um personagem que apenas eu me mostro. Não. Os personagens estão integrados. Então, eu entro e saio deles com muita facilidade. Isso é uma capacidade de se conhecer. Quando você se conhece, você atua na vida. E você atuar na vida é preciso que você dedique um tempo para você mesmo. Estar com você mesmo. Aprender a meditar. A meditação é algo que nos conecta, que nos ensina a esvaziar a mente do dia a dia, desse mundo tecnológico, que se faz necessário também, porque precisamos aprender a esta velocidade que acontece as informações, porque precisamos estar atenados, informados. Isso faz parte da cultura e do crescimento do espírito. Mas nós, dessa geração, não aprendemos a lidar com essa tecnologia. Estamos deixando ela dominar e nos afastando do conviver, do integrar, do participar, do ouvir, da escuta. Então, os pais não têm mais tempo para sentar e fazer o dever com seus filhos. Estão sempre atarefados e muito envolvidos com muitas coisas. Não tem tempo para brincar com seus filhos. Não tem tempo para escutar e perceber esse indivíduo. O que traz esse espírito. O que ele representa na minha vida. O que eu sinto por ele. Como ele se comporta. Esse olhar só é perceptível se a gente aprender a lidar com essas novas informações que têm vindo à nossa vida e transitar nelas, usando a nosso favor, estabelecendo limites naquilo que não traz um crescimento. Normalmente, a gente está muito envolvido com a tecnologia, perdendo muito tempo com informações que não trazem uma utilidade para seu ser. A gente tira pelos WhatsApps hoje de vários grupos, e muitas informações desnecessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Alguma coisa que pode nos fazer sorrir, sim. Mas e o que tem de real que vai trazer uma informação e fazer com que eu cresça? O nosso crescimento está em vivenciar, experienciar nas relações com as outras pessoas, na comunidade, na família, no ambiente de trabalho, mas, acima de tudo, e não devemos desprezar, nos conhecimentos. Que tempos temos dedicado para as leituras? Quantos livros eu leio por mês? Que livros são esses? Que informações eles trazem? Porque precisamos dialogar com o autor. Alguém que se predispõe a escrever está trazendo informações fora do nosso conteúdo. Então, que bom que alguém está trazendo algo mais, que dessa informação literária eu posso extrair e posso refletir, ou posso discordar e concordar. Mas que bom, porque isso vai fazer a minha mente burilar nos conhecimentos, que vai me fazer mudar a ótica de enxergar o mundo numa pequenez, no aqui e no agora. Quanto de vocês estão fazendo a Universidade Livre do Espírito? Aqui, no Harmonia, nós temos uma Universidade Livre do Espírito. Um ambiente fantástico de aprendizado, de multiplicação de conhecimentos. Não tem quem mais sabe, que todos sabem. Todos estão participando, todos estão interagindo. Algo mexe com a gente. Cada ciclo é uma pergunta que faz você passar 6 meses refletindo sobre ela.
estudando sobre ela, se questionando. É uma oportunidade. Quanto de nós dedicamos esse tempo para essa encarnação? Então, o berço de hoje é o berço de amanhã. Essa encarnação deve ser aproveitada no sentido de agregar novos conhecimentos, de agregar e ampliar a nossa mente. A mente que se abre para o conhecimento nunca mais volta a mesma, nunca mais será a mesma. Eu não me lembro qual foi o filósofo que falou isso, acho que foi Aristóteles, né? Ou foi Sócrates? Não lembro agora. Não quero falar para não falar uma bobagem, mas existe um filósofo que disse essa frase. A mente que se abre para um conhecimento nunca mais voltará a ser a mesma. E é uma verdade. A partir do momento que você vai integrando conhecimentos, que você vai ampliando o seu saber, e principalmente da vida espiritual, nossa, eu nem sei explicar para vocês qual é o sentimento que eu tenho de quando eu comecei e da trajetória que eu já consegui chegar. Só sinto que eu sou mais calma, eu sou mais ponderada. Isso me ajudou e acredito que vai ajudar cada um de vocês, porque há muitas angústias dentro de nós e muitas respostas a gente está buscando no externo. Muitas respostas estamos buscando no outro. Muitas respostas nós estamos querendo que alguém nos responda, mas elas estão dentro de nós. Não há quem responda. Sabe por quê? Porque somos individualidades. Nossas necessidades são diferentes. Nessa encarnação você tem uma necessidade para as respostas desse entorno que você está vivendo. Que tal começar a ampliar isso? Ampliar esse entorno, ampliar essa forma de ver a vida, de ver as pessoas, de ver as coisas, de ver os bens materiais. Que tal fazer isso e mudar? Porque o berço de hoje será o berço de amanhã. Será integrado a uma nova família. Então, biologicamente, a gente nasce, cresce e morre. Mas espiritualmente, mudamos de corpo físico, mas os nossos conhecimentos permanecem e as oportunidades serão mudadas para que possamos repetir e se oportunizar naquela experiência e crescer. Enquanto não tomarmos conhecimento da necessidade de crescer em um determinado aspecto da vida, vamos estar vivenciando ele várias vezes, para que a gente tenha a noção do que é esse aprendizado. Como é que eu lido com essas questões? O que eu faço com a minha vida? Como eu enxergo um problema na minha vida? Eu dou dimensão a ele? Eu avolumo ele? Ou eu olho o horizonte? É necessário que em toda e qualquer situação que estejamos vivendo, que tenhamos a capacidade de sair do problema e ver possibilidades. Sempre. Sempre. Porque quanto mais volume você dá, mais o problema se rende. E mais você se integra ao problema. E mais você se encharca daquelas energias. Mas se você começa a pensar o que posso fazer, como posso resolver, se fizer perguntas básicas para você mesmo, ao invés de perguntar por que estou vivendo isso, por que estou passando por isso, por que tenho que estar de novo com essa pessoa, por que isso me acontece, mude as perguntas e faça a sua vida valer a pena. A reencarnação é isso. Reencarnar é uma possibilidade de educar-se,
de crescer, de experienciar algo que devemos aprender. Eu não digo experienciar coisas novas, porque é possível que você faça uma encarnação inteira, vivenciando os mesmos aspectos, porque não entendeu o que você tem que aprender nessa circunstância ou nessa situação que você vivencia. A partir do momento que você entender o que de fato deve aprender, as coisas começam a abrir e há uma amplitude muito grande. Então, não devemos desprezar isso. E a partir de hoje, comecem a pensar: se eu sou espírito, como eu devo usar a minha escuta? Como eu devo olhar para o que está ao meu redor? Que possibilidades eu tenho com tudo o que está acontecendo e não mergulhar na situação? Perguntas básicas irão favorecer se enxergar enquanto ser, mas, acima de tudo, não tenham só a prisão do corpo e de se enxergar biologicamente com um eu fragmentado, mas tenha a visão de eu sou espírito imortal, gerado para alcançar a felicidade. Portanto, eu faço a diferença. Eu faço a minha vida valer a pena. Muita paz. Muito obrigada.